Quando reconhecerdes a minha santidade, eu vos reunirei de todas as nações. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados de todas as faltas. Dar-vos-ei um espírito novo, diz o Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Domingo, dia 12 de março, estamos no terceiro domingo da Quaresma. Procuremos nos aproximar de Jesus, dom do Pai e fonte de água viva, para a vida eterna. Nele repousa a esperança que nunca nos decepciona. Disponhamo-nos, nesta Quaresma, a beber do poço que é o próprio Cristo, a fim de termos forças para atravessar os desertos da existência, trilhando um caminho de conversão, arrependimento e penitência, que leva ao perdão. Novamente chegamos aqui na Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense, para trazer o programa Minutos do Evangelho, uma realização da Pastoral da Comunicação, a PASCOM, aqui da Paróquia Santo Huberto. Lembro, o programa Minutos do Evangelho também está na internet, através do www.radiocomunitariaibirama.com. É possível também sintonizar ali o programa. Passamos à oração do ano vocacional. A gente está já vivendo o terceiro ano vocacional instituído pela CNBB. Começou ano passado em novembro e vai até o final desse ano agora, 2023. Passamos à oração, que é a oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestre e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Quero lembrar que no último domingo nós estivemos no retiro da Pastoral da Comunicação da Diocese de Rio do Sul e foi debatido, inclusive, também entre outros assuntos, esse tema aí do ano vocacional, desse ano que a gente está vivendo aí. E muito legal isso, porque nos alertou, para que a gente consiga trabalhar também em cima desse tema, que é da vocação, tão importante hoje para a nossa igreja. E é muito mais gratificante a gente se encontrar num local com essas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho da Pastoral da Comunicação, jovens, A maioria jovens, menos de 30 anos, que estão envolvidos dentro da igreja e que buscam cada vez mais a fé e a doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E é surpreendente a gente saber que eles não querem inovação dentro da doutrina, não. Eles querem viver a tradição católica, E isso é muito importante a gente se acordar para esse detalhe, Muitas vezes a igreja, algumas denominações dentro da igreja, algumas facções dentro da igreja, algumas pessoas dentro da igreja acham que a igreja tem que renovar, tem que modificar tudo, modernizar. Mas na verdade não é isso que os cristãos querem, não, que os católicos querem. O que eles querem é a busca da verdadeira fé, sim, lá dos tempos antigos, da tradição milenar da nossa Santa Igreja. Vamos nos atentar a isso, principalmente os que querem renovar algo que não há necessidade de ser renovado. E neste domingo, o programa Minutos do Evangelho traz um momento com Maria. A gente vai estar falando aí do que é a devoção à Nossa Senhora, A gente vai tentar explicar um pouquinho por que existe essa devoção tão forte dentro da igreja à Nossa Senhora, Mãe do Senhor. Também falaremos dos santos da igreja dessa última semana que passou,
O evangelho hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, um evangelho bem longo, né? Mas muito profundo, né? E que vai nos trazer uma reflexão muito importante para a nossa vida, principalmente agora, na Quaresma. Com a palavra igreja de hoje, a gente conversou lá no Retiro, em Rio do Sul, com o coordenador diocesano da Pastoral da Comunicação, o João Vitor. Ele traz um recado para nós aí também hoje, no programa deste domingo. Muito legal a conversa com ele. Vamos estar trazendo aí a agenda e compromissos da nossa paróquia, músicas, louvor, agradecimento, reflexão, conhecimento da fé, da tradição e do magistério da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, hoje vamos ter todos esses assuntos aqui no programa Minutos do Evangelho. E o Momento com Maria deste domingo nos traz a origem da devoção mariana e a sua importância para a fé católica. Já disse e repito, nenhuma pessoa pode se dizer católica se não for devoto de Maria, nossa Mãe Maior. Então ele pode ser tudo menos católico, né? Se refuta a devoção à Nossa Senhora Santíssima. Muito bem, sem medo de errar, podemos dizer que a devoção à Nossa Senhora começou aos pés da cruz de Jesus, quando ele mesmo entregou-a a São João como sua mãe e a mãe de todos nós. Tanto assim que o João, ele a levou para a sua casa. Está lá em João capítulo 19, versículo 27. Como mãe da igreja, a Virgem Maria sempre acompanhou os apóstolos e estava com eles no dia de Pentecostes. Certamente esta devoção inicial a Maria não era como hoje, litúrgica, mas certamente era cheia de intensidade por ser ela a mãe do Senhor. A devoção à Virgem se fortaleceu muito com as primeiras aparições dela, logo no primeiro século. Considera-se a aparição de Nossa Senhora do Pilar no século I, logo ali depois da Ascensão do Senhor, que ocorreu em Saragoça, na Espanha, como possivelmente a mais antiga que se tem conhecimento. E também depois a aparição em agosto de 352 em Roma. Na Senhora das Neves, a Nossa Senhora das Neves aparece a João de Roma e ao Papa Libério. Nossa Senhora das Neves é uma aparição do ano de 352 e a primeira aparição em Saragoça, na Espanha, que foi a São Tiago Maior, um apóstolo ainda vivo. Nossa Senhora ainda não havia sido assunta, ela fez uma bilocação, ela estava em Jerusalém e apareceu lá em Saragoça, onde estava o apóstolo São Tiago Maior, um tanto quanto desanimado pela missão que estava difícil, Muito bem. Muitas outras aparições se sucederam até hoje, A gente tem conhecimento de tantas, A partir do século III, alguns romanos piedosos começaram a dedicar a sua fortuna a honrar Maria e os apóstolos, construindo santuários e igrejas a eles dedicados. Um desses nobres, João de Roma, e sua esposa, decidiram honrar Maria de todas as formas a eles possíveis. Nos primórdios de agosto, João e sua esposa tiveram ambos o mesmo sonho, onde Maria lhes aparecia e pedia-lhes que mandassem construir uma igreja numa das 7 colinas de Roma, a Esquiline. João decidiu contar o sonho ao Papa Libério. Quando o fez, o Papa relatou-lhe também ter tido o mesmo sonho. E em 5 de agosto dirigiram-se ambos à colina de Esquiline, em cujo topo encontraram neve, desenhando o contorno de uma igreja. Iniciaram imediatamente a construção de uma igreja, obedecendo ao esboço sugerido pela própria neve ali depositada. Então essa é a origem da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, que comemora sua fundação no dia 5 de agosto. Dom Nelson Francelino, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, através de um artigo publicado na Arquidiocese do Rio de Janeiro, explicou a origem da devoção a Nossa Senhora. Ele afirma que a devoção a Maria começou com o próprio catolicismo. Na pequena casa de Nazaré,
o anjo Gabriel, mandado por Deus, aparece a Maria e lhe diz: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Com estas palavras, que vêm do céu, começa a devoção mariana. Outro fato marcante é quando Maria vai visitar Santa Isabel. Isabel ouve a saudação de Maria e percebe que o menino salta de alegria no seio e, cheia do Espírito Santo, exclama: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. A que devo a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. Feliz de ti que acreditaste, porque você vai cumprir tudo o que foi dito da parte do Senhor. É a segunda vez que a devoção mariana é registrada no Evangelho. E Maria canta o seu Magnificat, de onde podemos destacar a célebre profecia que os seus lábios pronunciaram. Doravante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Começa aí uma devoção mariana que jamais deixaria de existir em todo o mundo católico. Quando Jesus nasceu em Belém, os pastores foram a adorá-lo. Foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Após terem se ajoelhado diante do menino, certamente veneraram a mãe do Salvador. E depois chegaram os reis magos para adorar o Deus menino. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando ao lugar onde estava o menino, parou. Ao ver a estrela, sentiram imensa alegria, e entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram-no. Certamente, depois de adorar o menino, e dar-lhe ouro, incenso e mirra, o menino Deus, veneraram também a sua mãe. Não é esta também uma devoção mariana, que podemos perceber nas entrelinhas do Evangelho? Pergunta Dom Nelson Francelino. E o bispo mostra ainda as bodas de Caná, como mais uma oportunidade em que a Virgem é saudada. Maria intervém com delicadeza e decisão para salvar a alegria dos noivos. Os servos que conheciam o milagre sabiam que ele aconteceu por intervenção dela e não deixaram de admirá-la. E quem sabe até pediram-lhe alguma graça. Dom Nelson imagina-os dizendo: Obrigado, a tua intervenção salvou a nossa festa. Continuai a orar por nós. Assim começou a devoção mariana, que continuou pelos séculos sem interrupção até hoje. A verdade é que desde que a Virgem Maria foi saudada pelo arcanjo Gabriel como a cheia de graça, o Senhor é contigo, foi olhada com admiração por ser a mãe de Deus humanado. E tudo isso culminou na oração da Ave Maria: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E a Virgem corresponde a esta bela e suave devoção de muitas maneiras, intercedendo por nós sem cessar diante do seu Pai, do seu Filho e de seu amado esposo, o Espírito Santo. O que não consegue para nós aquela que São Bernardo de Claraval chamou de a onipotência suplicante? Esse texto é do professor Felipe Aquino, um grande professor do catolicismo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Depois de a gente ter falado aí da devoção à Nossa Senhora, nossa Mãe Maior, vamos falar dos santos da Santa Igreja Católica, do dia 6 de março a 12 de março. Começamos então por segunda-feira, que foi dia de Santa Rosa de Viterbo, dia 6 de março. Ela que nasceu em 1234, na antevigília da festa de São Nicolau, noite em que morreu Frederico II. Ela teve uma visão que determinou seu ingresso na Ordem Terceira de São Francisco. Apareceu-lhe Nossa Senhora, Nossa Senhora, que a convidou a procurar a Senhora Zita, superior ao local da Ordem Terceira, para dar-lhe o hábito e acompanhá-la em visita a 3 igrejas, como sinal de consagração a Deus. Aquele dia marcou o início das suas exortações aos concidadãos, concitando-os à penitência e fidelidade a Cristo e à sua Igreja, cuja unidade
era ameaçada pelas heresias dos patarinos e dos cátaros e pelas rixas que haviam na cidade. Em vão, tentou entrar na ordem fundada por Santa Clara de Assis. Nada se sabe a respeito da morte dela, a não ser que tinha 18 anos quando morreu. Seu corpo ficou 18 meses exposto, sem caixão, na igreja de Santa Maria del Poggio. Após ter sido enterrado, seu corpo continuou intacto por vários séculos. Além disso, saiu ileso de um incêndio que queimou até o caixão. Não obstante todos os milagres e a popularidade de Santa Rosa de Viterbo, ela nunca foi oficialmente canonizada pela igreja. É uma santa que, na verdade, não é oficial da igreja. Na terça-feira, dia 7 de março, dia das Santas Perpétua e Felicidade, ambas mártires. Uma nobre e uma escrava. O que sabemos sobre as origens das duas é pouco, porém digno de muita nota. Perpétua era nobre da cidade de Cartago, no norte da África. Felicidade era escrava de Perpétua, também de Cartago. As duas tinham por volta de 20 anos e eram cristãs numa região dominada pelo Império Romano em tempos de perseguição contra os católicos. Perpétua era rica, de família tradicional e nobre. Seu pai era pagão. Quando da prisão, ela tinha apenas 22 anos e era mãe de um bebê recém-nascido. Felicidade, sua escrava, estava com 8 meses de gravidez. As duas foram presas no ano de 203 por ordem do imperador romano Severo, pelo simples fato de serem católicas. Severo, cujas origens familiares também estavam na África, tinha emitido um decreto de pena de morte aos católicos. As duas sofreram as atrocidades da prisão, unidas pela fé em oração, dando força uma à outra. Preferiram a morte a negar o Senhor de suas vidas, Jesus Cristo. Temendo a pena de morte, Felicidade pedia diariamente a Deus que seu filho nascesse antes que ela fosse executada. Assim aconteceu. Embora tivesse um parto muito sofrido, seu filho nasceu livre. O filho de Santa Felicidade nasceu apenas 2 dias antes de seu martírio na arena. Escrava e senhora, unidas pela fé, morreram juntas na arena. Na quarta-feira, dia 8 de março, dia de São João de Deus. João Cidade Duarte era seu nome de batismo. Ele nasceu em 8 de março de 1495, em Montemor, o Novo, Portugal. Seu pai vivia de vender frutas na rua. Da sua infância, sabe-se apenas que aos 8 anos fugiu e foi levado por um viajante que tinha se hospedado na sua casa. 20 dias após seu sumiço, sua mãe morreu de tristeza. Seu pai foi para um convento de franciscanos, que o receberam lá. E lá ele encerrou seus dias. João de Deus alistou-se soldado do rei Carlos V. Como soldado, lutou na Batalha de Paiva contra o rei Francisco I e seu exército. Vencedor, abandonou o exército e ganhou o mundo. Em Granada, no ano de 1538, João de Deus ouviu um sermão inflamado pregado pelo futuro São João d'Ávila. O sermão tocou-o de tal maneira que ele saiu da igreja aos gritos de misericórdia, Senhor, misericórdia. O povo, sem compreender o que acontecia, ria dele ou estranhava. Mas ele não deu importância a isso. Distribuiu os bens que tinha acumulado aos pobres e iniciou uma vida de penitências rigorosas. São João de Deus faleceu no mesmo dia de seu nascimento, em 8 de março. Era o ano de 1550. Ele tinha apenas 55 anos de idade. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Leão XIII. Na ocasião, Leão XIII proclamou-o padroeiro dos hospitais, padroeiro dos doentes e padroeiro de todos os que trabalham para a obtenção da cura dos doentes. Na quinta-feira, dia 9 de março, dia de Santa Francisca Romana. Seu nome de batismo era Francisca Bussa de Buches de Leone, nascida em 1384 numa família nobre e cristã de Roma. Após a morte de seu marido Lourenço, Santa Francisca intensificou seu trabalho junto aos pobres. A essa altura, 5 de seus filhos e filhas já haviam falecido. Quando o último filho sobrevivente se casou, ela entregou o governo da casa à sua nora. Esta nora convertera-se à fé cristã por causa de Santa Francisca. Em seguida, Santa Francisca e suas companheiras viúvas de Roma fundaram a Ordem das Irmãs Oblatas Olivetanas de Santa Maria Nova. Em 1433,
10 oblatas da nova ordem receberam o hábito religioso e começaram a viver em comunidade. Daí a poucos meses, o Papa Eugênio IV instituiu a congregação, dando-lhe o nome de Congregação das Oblatas da Santíssima Virgem. Mais tarde, após a morte de Santa Francisca, esse nome foi mudado para a Congregação das Oblatas de Santa Francisca Romana. A congregação continuou bravamente a obra começada por Santa Francisca. Ela faleceu em 9 de março de 1440, aos 56 anos de idade. Seus funerais precisaram ser estendidos por 3 dias para que toda a cidade de Roma pudesse se despedir dela. Ela foi canonizada em 1608 e recebeu o título de Santa Mística da Igreja. Na sexta-feira, dia 10 de março, dia de São Simplício. Simplício nasceu em Tivoli, Itália. Sabe-se que seu pai era chamado Castino. Não se sabe mais nada sobre sua infância, adolescência ou mesmo a juventude. Os dados que existem sobre ele são referentes ao pontificado que ele exerceu na igreja. E diga-se, ele comandou a barca da igreja numa época muito difícil historicamente, no tempo da queda do poderoso Império Romano do Ocidente. E mesmo num tempo tão difícil, tempestuoso, Simplício teve um longo pontificado de 15 anos, entre 468 e 483. São Simplício faleceu amado e respeitado pelo povo e até mesmo pelos reis hereges. Era o dia 10 de março de 483. Suas relíquias passaram a ser veneradas em Tivoli, sua cidade natal. E ontem, dia 11 de março, sábado, dia de São Sofrônio, o bispo de Jerusalém. Nascido em Damasco, Sofrônio dedicava-se tão intensamente aos estudos que por pouco não perdeu a visão. Aprofundou-se de tal modo na filosofia grega que recebeu o sobrenome de O Sofista. Com seu amigo, o célebre ermitão João Mosco, viajou pela Síria, Ásia Menor e Egito, onde recebeu as vestes monásticas no ano de 580. Tomando posse da sede de Jerusalém, convocou um sínodo dos bispos do patriarcado para condenar a heresia monotelista e escreveu uma carta sinodal na que expunha e defendia a doutrina ortodoxa. Esta carta foi posteriormente ratificada pelo Sexto Concílio Ecumênico, chegando às mãos do Papa Honório e do Patriarca Sérgio de Constantinopla. Sofreu as perseguições muçulmanas e morreu em Alexandria depois de fugir de Jerusalém, sitiada pelos muçulmanos. E hoje é domingo, né? Dia 12 de março, dia de Santo Inocêncio I, um grande papa. Eleito pontífice em 401, Santo Inocêncio I de Albano Laziale governou a igreja por 16 anos, em período histórico muito difícil para os destinos do Império Romano do Ocidente e particularmente para Roma, que a 24 de agosto de 410 foi conquistada e saqueada pelos godos de Alarico. A solicitude para com todas as igrejas é demonstrada por grande número de cartas escritas por Inocêncio I, 36 das quais constituem o primeiro núcleo das coleções canônicas, ou cartas encíclicas, que fazem parte do magistério magistério ordinário dos pontífices. Inocêncio I estabeleceu um ponto muito importante na disciplina eclesiástica, isto é, a uniformidade que as várias igrejas devem ter com a doutrina e as tradições da Igreja de Roma. Morreu em Roma no ano de 417 a 12 de março. Textos do site católico Terra Santa e Coisas dos Santos, também da liturgia diária, né, da nossa Igreja Católica, que a gente tirou esses textos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja, história de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Vamos ouvir agora a música do Salmo da liturgia de hoje. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor, pois a gente já apresenta o Evangelho da liturgia de hoje. Na verdade, sois, Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva, a fim de eu não ter sede. Senhor esteja conosco.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó deu a seu filho José. Estava lá o poço de Jacó. Fatigado da viagem, Jesus sentou-se sobre a borda do poço e era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus disse-lhe: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Disse-lhe, porém, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não comunicam com os samaritanos. Respondeu Jesus e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu certamente lhe pedirias, e ele te daria de uma água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, os seus filhos e os seus gados? Respondeu Jesus e disse: todo aquele que bebe desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para eu não ter mais sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Respondeu a mulher e disse: não tenho marido. Jesus disse-lhe: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram sobre este monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que é chegada a hora em que não adorareis ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque dos judeus é que vem a salvação. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque é destes adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e em espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram. Disse-lhe a mulher: eu sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Nisto chegaram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Nenhum, contudo, lhe disse: que é o que perguntas ou que falas com ela? A mulher, pois, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àquela gente: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos instavam com ele, dizendo: mestre, come. Mas ele respondeu-lhes: eu tenho um alimento para comer, que vós não sabeis. Pelo que diziam os discípulos uns para os outros: será que alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Mas eu digo-vos: levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão branquejando para a ceifa. O que cega recebe recompensa e junta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que cega juntamente se regozijem, porque nisso se verifica o ditado: um é o que semeia e outro é o que cega. Eu enviei-vos a cegar o que vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes nos seus trabalhos. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa das palavras daquela mulher, que dava esse testemunho: ele disse-me tudo o que tenho feito.
Vindo, pois, ter com ele, os samaritanos pediram-lhe que ficasse lá. E ficou lá 2 dias. Muitos mais creram nele em virtude da sua palavra. E diziam à mulher: não é já pela tua palavra que cremos nele, mas é porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavras da salvação. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Um evangelho bem longo, né, o evangelho de hoje, e nos traz uma reflexão. É muito importante para esse momento em que vivemos, né, o momento da Quaresma. O Filho de Deus, descido do céu, não para fazer a sua vontade, mas a do seu Pai que o enviou, diz ao entrar no mundo: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. E em virtude desta mesma vontade, é que nós fomos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Desde o primeiro instante da sua encarnação, o Filho faz seu o plano divino da salvação. No desempenho da sua missão redentora, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. O sacrifício de Jesus pelos pecados do mundo inteiro é a expressão da sua comunhão amorosa com o Pai. O Pai ama-me porque eu dou a minha vida. O mundo tem de saber que amo o Pai e procedo como o Pai me ordenou. Catecismo da nossa Santa Igreja Católica. Essa pequena reflexão do Evangelho complexo de hoje. Quem quiser se aprofundar mais nesse Evangelho, né, no vídeo vai ter a descrição ali de João, capítulo e versículo, para quem quiser acompanhar na Bíblia que você tem em casa. Que o Senhor nos ilumine e nos mostre o caminho correto a seguir. Amém. E hoje, com a palavra à igreja, nós estamos em Ituporanga, o primeiro retiro da Pastoral da Comunicação. Nós estamos na capela do Seminário São Francisco de Assis, aqui de Ituporanga, participando desse primeiro retiro aí da Pastoral da Comunicação da nossa Diocese de Rio do Sul. Está conosco o João Vitor. João Vitor é aqui da Diocese de Rio do Sul. Ele vai falar um pouquinho do trabalho que ele desenvolve aí, inclusive ele vai dizer qual é a função dele. Boa tarde, João, tudo bem comigo? Boa tarde, tudo certo. Boa tarde a todos, né, que estão nos acompanhando nesse momento, né, na rádio, também na internet. Sejam todos bem-vindos a este programa. Então, eu me chamo João Vitório, sou coordenador diocesano da Pastoral da Comunicação aqui da Diocese de Rio do Sul. A Pastoral da Comunicação, né, a sigla PASCOM, né, ela vem para nos auxiliar e nos ajudar também a levar o Evangelho, né, às pessoas, não só da nossa paróquia, da nossa comunidade, mas sim aquelas pessoas como você está nos acompanhando, né, na rádio, na TV, na internet, levar esse Evangelho, essa palavra de Deus para essas pessoas. Então hoje nós estamos aqui, né, no nosso primeiro retiro, né, primeiro retiro espiritual, né, da PASCOM diocesana. Então, no dia de hoje, a gente está trabalhando um dos eixos que nos norteiam a nossa pastoral, né? E também formando estes agentes da Pastoral da Comunicação, que querem, né, levar o Evangelho para mais pessoas, né? As pessoas que não estão inseridas dentro das nossas comunidades, mas sim inserida na internet, inserida no jornal, né, que é um dos nossos trabalhos também,
né, um dos trabalhos da nossa pastoral, né, elaboração do jornal Diocese, né, elaboração do site A Diocese, né, e também todas as redes sociais que a gente, né, leva o Evangelho, né, para essas pessoas. Pois é, João, hoje a gente vê, né, a igreja, ela tem, a igreja como no todo, né, ela tem uma necessidade muito grande de usar esses meios de comunicação, né, para levar a mensagem de Jesus a todos os cantos. E hoje, você falou das redes sociais, né, é algo muito importante porque todo mundo tem um celular, né, todo mundo está com o celular na mão ali, um momentozinho de folga, está ali abrindo alguma coisa. Por que não o Evangelho? Por que não a Palavra de Deus, né? Então, até queria colocar para ti, existe aqui a pretensão da nossa diocese de desenvolver esse trabalho em todas as paróquias? Sim, é o nosso sonho, né, ter um agente, várias pessoas, vários agentes da comunicação em todas as paróquias, né, porque não é só na paróquia de Rio Sul, não é só na paróquia de Ibirama que precisa ter os agentes da comunicação, mas sim em todas as paróquias, para assim levar o Evangelho e também levar as nossas atividades que nós, como paroquianos e evangelistas, fizemos dentro da nossa paróquia. Então é um desejo nosso, é um anseio nosso, aumentar, né, cada vez mais esses agentes da pastoral da comunicação. É uma missão de cada um de nós, levar o Evangelho para mais pessoas. Que legal. Então, João, para nós encerrar a nossa conversa de hoje aqui, eu queria que tiver mais algumas considerações para falar aí, a gente daí encerra o nosso papo de hoje. Convidar, né, a você que está nos assistindo e ao José Carlos, né, a ter este anseio, né, na comunicação, levar o Evangelho a mais pessoas, por esse meio de comunicação que tantos nós usamos, né? Usamos esse meio de comunicações para sim evangelizar e não para destruir o próximo. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos acompanhando nesse dia. Que Deus abençoe vocês sempre. Para nós encerrar, a gente sempre encerra esse quadro do programa com uma oração à Nossa Senhora. Está aqui Nossa Senhora de Fátima, né? Exato. Muito presente. A Mãe do Senhor. Uma Ave Maria. Vamos fazer? Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Muito obrigado, João. O programa Minutos do Evangelho lhe agradece imensamente por esse minutinho aí de conversa com a gente aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos a você e a todas as pessoas que acompanham esse programa todos os dias, todos os domingos, né? Que continue a nos acompanhar para assim levar esse Evangelho tão rico para mais pessoas. Valeu, obrigadão. Vamos então ao último bloco do programa deste domingo, falar um pouquinho aí dos compromissos da nossa paróquia Santo Huberto. Para lembrar, né, que estamos vivendo agora o tempo da Quaresma, tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. Vai do dia 22 de fevereiro a 6 de abril. Quero também lembrar a comunidade que já estão abertas as inscrições para o curso de noivos, primeiro curso de noivos de 2023 aqui na paróquia, né? Ele será realizado no dia 18 de março, lá no Salão Paroquial da Igreja Matriz. Procurem ali nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, também no Twitter. Tem um folder que anuncia, né, esse curso que vai acontecer, e nesse folder tem um número de WhatsApp
para quem quiser passar os nomes já para a Secretaria Paroquial. Fica bem melhor daí, né? Muito bem. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Lucas capítulo 10, 16, versículo 10. Na oferta do dízimo, temos que ser sinceros e verdadeiros. É uma questão de caráter. Com certeza Deus espera o melhor de nós. Procure a sua comunidade, né, na matriz, quem é da matriz, e comece a fazer a sua oferta do dízimo, quem ainda não iniciou. Lembro também que toda sexta-feira, durante esse tempo da quaresma, está acontecendo a Via Sacra Quaresmal na Igreja Matriz Santo Huberto, toda sexta-feira, 19h30, portanto. Falar então das missas aí. A gente teve a reunião na terça-feira com os coordenadores, né? E foi possível, então, por enquanto, não haverá alterações na agenda de março. Março continua ainda como já estava programado, mas de abril em diante haverá pequenas alterações de horário em algumas celebrações, né? Principalmente as celebrações de sábado à tarde, né? Haverá uma alteração, sim. Vamos falar então das missas aí para a próxima semana. Então, quarta-feira, que é dia 15 de março, 19h30, celebração da Santa Missa e também a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Igreja Matriz Santo Huberto. No sábado, dia 18 de março, 16h, terá a celebração da Santa Missa na Capela Santa Cecília, da Barra do Coxo, sábado, 16h. Também no sábado, 19h, dia 18, celebração da Santa Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida do Ponto Chique. No domingo, 19 de março, às 8h30, celebração da Missa Dominical na Igreja Matriz. Às 10h da manhã, no domingo, dia 19 de março, celebração da Santa Missa na Capela São Francisco de Assis, no Ribeirão das Pedras. E no domingo, 19 de março ainda, às 19h, celebração da Santa Missa, missa noturna, na Matriz Santo Huberto. É domingo, então, 19h, missa noturna. Por enquanto, não haverá a novena da Nossa Senhora Desatadora dos Nós, somente a celebração da missa no domingo à noite. Mais para frente, vamos ver aí se essa novena retorna, mas por enquanto ela fica suspensa, apenas a celebração da missa no domingo à noite, então 19h. Programa Minutos do Evangelho, de segunda a sexta-feira, em 2 horários, meio-dia e o reprise às 7h. Aos domingos, o programa começa sempre ao meio-dia, aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Quero agradecer imensamente todas aquelas pessoas que têm acompanhado o programa Minutos do Evangelho, que têm ouvido aqui na rádio 87.9 todos os dias. A gente já sabe que tem bastante gente ouvindo. Eu quero agradecer também aos nossos colaboradores, que dão aquele apoio cultural para que a gente consiga realizar esse programa, a Autopeças, Automecânica Fossa, do Ari Fossa, também o Autoposto Escurcel, os nossos amigos ali, o casal Valdomiro e Salete. Nosso muito obrigado. Também agradecer imensamente ao Eliseu da Silva, o Cabeção, que tem oferecido e nos agraciado com sua voz aí nos comerciais do programa, também nas vinhetas do programa, e ele também cede a sua voz para a gente fazer aí os comerciais das comunidades quando fazem um evento ou uma festa, um evento mais importante. Então é a voz do Cabeça, o grande locutor aí, que faz a locução para a gente. Muito obrigado mesmo. Também quero agradecer a equipe da Rádio 87.9, na pessoa do Ralph Miller, que tem colaborado e ajudado muito para que a gente consiga manter o programa aí já há mais de um ano na 87.9 FM. Um abraço a todos, muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, que derrame através de Nossa Senhora das Graças, as graças que todos necessitam e precisam, na graça de Deus.
Encerramos o nosso programa de hoje fazendo uma oração a Santo Inocêncio I, né? Um grande Papa. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que Santo Inocêncio I governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Amém. E pela intercessão de Santo Inocêncio I, desça sobre todos nós a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um bom final de domingo e uma semana abençoada a todos. Ficamos por hoje com isso, né? E a nossa última música aí no programa deste domingo. Um abraço a todos.